Áudio 18 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 12, segunda parte. Até pregaram em público contra mim, como se eu fosse uma pessoa que sofria de delírios mentais. Meu marido e minha sogra, que até agora estavam indiferentes com relação a este confessor, uniram-se a ele e ordenaram-me para deixar a oração e o exercício da piedade, o que não pude fazer. Em meu interior havia um diálogo muito diferente daquele que se passava por fora. Eu fazia o que podia para impedir que ele se manifestasse, mas não podia. A presença de um tão grandioso mestre manifestava-se por si mesma, até em meu semblante. Aquilo afligia meu marido, porque algumas vezes ele me dizia: eu fazia o que podia para evitar que fosse notado, mas não era capaz de ocultá-lo por completo. Estava tão ocupado interiormente que não sabia o que comia. Fazia como se comesse diferentes tipos de carne, embora não pegasse nenhuma. Esta profunda tensão interior fez-me não suportar ouvir nem ver nada. Eu ainda continuava a usar muitas mortificações e austeridades rigorosas. Elas não ofuscaram, pelo menos, a frescura de meu semblante. Eu frequentemente sofria graves ataques de doenças e não tinha nenhum consolo na vida, exceto na prática da oração e em ver Madre Granger. Que preço tive de pagar, principalmente pelo primeiro? Era assim que eu deveria estimar a cruz? Eu não deveria dizer que a oração para mim era recompensada com a cruz e a cruz com a oração? Dons inseparáveis unidos a meu coração e à minha vida. Quando tua luz eterna manifestou-se em minha alma, com que perfeição ela me reconciliou contigo e fez-te o objeto de meu amor. Desde o momento que te recebi, nunca me vi livre da cruz, tampouco privada da oração. Embora, por muito tempo, pensei que o estivesse, o que aumentava sobremaneira minhas aflições. Meu confessor, a princípio, concentrou seus esforços para impedir-me de praticar a oração e de ver Madre Granger. Instigou violentamente a meu marido e a minha sogra para que me impedissem de orar. O método que usaram foi observar-me de manhã até à noite. Eu não me atrevi a sair da casa de minha sogra, nem da cabeceira da cama de meu marido. Às vezes eu levava meu trabalho até a janela com o pretexto de enxergar melhor, para aliviar-me em um instante de repouso. Vinham observar-me de perto para ver se eu não estava orando em vez de estar trabalhando. Quando meu marido e minha sogra jogavam cartas, se eu me virava para a lareira, eles observavam para ver se eu continuava meu trabalho ou fechava os olhos. Se viam que eu os fechava, eles se enfureciam contra mim por várias horas. O que é mais estranho é que, quando meu marido saía, nos poucos dias que gozava de saúde, ele não me permitia orar em sua ausência. Ele anotava meu trabalho e, às vezes, depois de ter saído, voltava em seguida e, se me encontrava em oração, ficava furioso. Em vão eu dizia: na verdade, Senhor, o que importa o que faço quando estás ausente, se não deixo de atender-te quando estás presente? Aquilo não o satisfazia. Ele insistia que eu não devia orar, mas tanto em sua ausência quanto em sua presença. Creio que não existe um tormento igual ao de ser veementemente arrastado para um retiro interior
e não ter o poder de retirar-se quando bem entender. Oh, meu Deus, a guerra que eles iniciaram para impedir-me de amar-te não fez outra coisa senão aumentar o meu amor. Embora eles se esforçassem para impedir-me de me dirigir a ti, tu me atraíste a um inexprimível silêncio. Quanto mais pelejavam para separar-me de ti, mais tu me unias a ti. A chama de teu amor estava acesa e assim se mantinha por meio de tudo o que era feito para extingui-la. Muitas vezes, por submissão, eu jogava cartas com meu marido. Nesses momentos eu ficava atraída interiormente com mais força do que se estivesse na igreja. Dificilmente era capaz de conter o fogo que ardia em minha alma, que tinha todo o fervor do que os homens chamam de amor, mas nada de sua impetuosidade. Quanto mais ardente, mais pacífico era. Este fogo ganhava força com a ajuda de tudo o que se fazia para suprimi-lo. E o espírito da oração alimentava-se e fortalecia-se com as artimanhas e esforços para impossibilitar-me, a qualquer momento, de praticá-lo. Eu amava sem levar em consideração um motivo ou razão para amar. Nada passava em minha cabeça, mas muita coisa se passava nos mais recônditos lugares de minha alma. Eu não pensava em nenhuma recompensa, dom ou favor que ele pudesse conceder ou que eu pudesse receber. O próprio bem-amado era o único objeto que atraía meu coração. Eu não podia contemplar seus atributos. De outra coisa não sabia, salvo de amar e de sofrer. A ignorância era de certo mais sábia do que qualquer ciência dos entendidos, pois o próprio Jesus Cristo, crucificado, ensinou-me e levou-me a enamorar-me por sua santa cruz. Pude então desejar a morte para estar unida inseparavelmente àquele que atraía de uma forma tão poderosa meu coração. Como tudo isso se passava na vontade, e a imaginação e o entendimento estavam absorvidos nela, eu não sabia o que dizer, pois nunca havia lido ou ouvido de tal estado como o que estava experimentando. Eu temia a possibilidade de ser uma ilusão e tinha medo de que tudo aquilo não fosse certo, pois antes disso não havia ouvido falar nada sobre as atuações de Deus nas almas. Só havia lido São Francisco de Sales, Thomas de Kempis, O Combate Espiritual e as Sagradas Escrituras. Eu não estava muito familiarizada com aqueles livros espirituais onde tais estados eram descritos. Então todos aqueles entretenimentos e prazeres, tão apreciados e estimados, pareciam-me tediosos e insípidos. Eu me perguntava como era possível que já os tivesse desfrutado. E, na verdade, desde então, nunca pude encontrar nenhuma satisfação ou prazer que não fosse em Deus. Às vezes era infiel bastante para encontrá-los. Não me surpreendia com o fato de os mártires darem sua vida por Jesus Cristo. Pensava que eram ditosos por isso e suspirava pelo privilégio que tiveram de sofrer por ele. Estimava tanto a cruz, meu coração tanto a anelava, que meu maior problema era a falta de sofrimento. Este respeito e estima pela cruz aumentava continuamente. Mais tarde perdi a satisfação e o prazer sensíveis. Contudo, o amor e a estima não me deixaram, assim como a própria cruz. Na verdade, ela sempre foi minha fiel companheira, mudando e aumentando em proporção às mudanças e disposições de meu estado interior. Ó bendita cruz! Desde que me rendi a meu divino e crucificado Mestre,
tu nunca me deixaste. Espero que tu nunca me abandones. Eu anelava tanto a cruz que me esforçava para sentir com o máximo rigor a dor de cada mortificação. Isso só serviu para despertar meu desejo de sofrer e para mostrar-me que Deus é o único que pode preparar e enviar tribulações apropriadas para uma alma que está sedenta de participar de seus sofrimentos e de conformar-se com sua morte. Quanto mais aumentava meu estado de oração, mais forte ficava meu desejo de sofrer, enquanto o peso total das terríveis tribulações que surgiam de todos os lados caía sobre mim. A peculiaridade desta oração do coração é a de prover uma fé sólida. A minha não tinha limites, como também a minha resignação para Deus e minha confiança nele. Meu amor para com sua vontade e para com a ordem de sua providência sobre mim. Antes eu era muito medrosa, mas agora não tinha medo de nada. É em um caso como este que se sente a eficácia dessas palavras. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30.